Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021, dia em que a igreja celebra um grande santo, Santo Tomás de Aquino. Um grande santo, um grande teólogo também da igreja. O evangelho que nós vamos refletir hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele está fazendo um ensinamento para a multidão. Primeira coisa que o evangelho de hoje nos chama a atenção é quando Jesus diz: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? A luz, ela vem para iluminar. A luz vem para dissipar as trevas, dissipar a escuridão. O reino de Cristo, o reino de Deus, é o reino da luz, porque o próprio Jesus é a luz. Jesus mesmo vai dizer: eu sou a luz do mundo. E depois acrescenta: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, todo aquele e aquela que faz uma experiência com Jesus, que encontra Jesus, também se torna luz. Mas por que, por exemplo, um discípulo se torna luz? Porque ele foi iluminado por Jesus, que é a luz. Como diz São João, Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, ilumina a pessoa. O cristão é aquele que foi iluminado por Cristo. Portanto, o cristão é aquele que foi arrancado do reino das trevas e transferido para o reino da luz, que é o reino de Cristo. E é justamente por isso que Jesus também vai dizer aos seus discípulos que vós sois a luz do mundo. E quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, Jesus também está querendo falar para os seus discípulos que eles precisam transparecer o reino de Deus, que é um reino de luz. Quando Jesus chama os seus discípulos de luz do mundo, não é porque eles são bonzinhos ou porque eles são perfeitos, não. Né? Quando Jesus chama os discípulos de luz, o discípulo cristão não tem luz própria. Como eu dizia, ele foi iluminado por Cristo. É a luz de Cristo que brilha na vida do discípulo. É a luz de Cristo que brilha na vida do cristão. Agora, como é que essa luz vai brilhar, Padre? Como é que essa luz vai brilhar? Essa luz vai brilhar a partir do momento que eu escuto a palavra de Deus, acolho no meu coração e essa palavra produz fruto na minha vida. Lembram do evangelho de ontem, da parábola do semeador? Fala de quê? Da semente da palavra, essa semente que é jogada no terreno, e nós vimos no evangelho de ontem o terreno com espinhos, o terreno com pedras e o terreno bom. E foi no terreno bom que a semente produziu frutos. Portanto, nós nos tornamos luz e, portanto, testemunhas do reino da luz a partir do momento que nós deixamos a palavra de Deus produzir os frutos que Deus espera em nós.
a partir do momento que a palavra de Deus transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. E é por isso que também Jesus vai dizer que a vossa luz brilhe nas trevas, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Portanto, ser luz significa ser testemunha de Cristo. E ser testemunho de Cristo significa agir conforme a palavra de Deus. E agir conforme a palavra de Deus significa ser como Jesus foi. Agir como ele agiu. Ser como ele foi. E é muita coisa, e outra coisa que Jesus fala também no Evangelho, uma outra coisa muito interessante, é quando Jesus ele diz assim: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Não é porque nós nos tornamos discípulos de Jesus, não é porque nós nos tornamos cristãos, que nós agora somos melhores do que os outros, do que as outras pessoas, e devemos tratá-la com arrogância, devemos julgar as pessoas. Olha, eu sou da luz, você é das trevas, então a gente começa a julgar essa pessoa. Não. Jesus está dizendo, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Também vós sereis medidos. E é por isso que Jesus também em outra passagem vai dizer, sede misericordiosos. Por quê? Porque aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, para nós, discípulos de Jesus, para nós, seguidores de Cristo, para nós, cristãos, basta que sejamos luz, basta que acolhamos a sua palavra, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, e permitirmos que essa palavra transforme a nossa vida, para que assim possamos transparecer o reino de Deus para todo o mundo, e o reino de Deus, que é um reino de luz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.